A paz do Senhor Jesus. Vamos falar a palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável. Quando Jesus entra em nossas vidas, o pecado ele tem que sair. O pecado ele não convive com Jesus. Ou você tem uma vida em pecado ou você tem uma vida com Jesus. Se você está numa vida em pecado e andando com Jesus, não tem como. Você acha que está andando com Jesus. Quando Jesus entra, o pecado ele tem que sair. É claro que é uma coisa progressiva. O pecado ele vai aos poucos. Você tem que se incomodar. Quando você está indo com Jesus, você cai no pecado, você tem que se incomodar. Poxa, caí nesse pecado de novo. Poxa, adulterei de novo, traí minha esposa. Poxa, assisti pornografia de novo. Poxa, fiz fofoca para prejudicar os outros de novo, não controlei minha língua. Quando Jesus entra, ele vai limpando e o Espírito Santo vai te incomodando. O Espírito Santo ele vai te incomodando, te incomodando, te incomodando, até você não permitir mais aquele pecado na sua vida. Então, aos poucos, o pecado vai saindo, vai limpando, vai te limpando, as suas vestes vão ficando limpas. Que a palavra, todo vídeo quase eu falo isso, a, a palavra de Deus diz, né? Que a vereda do justo, como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então a gente vai brilhando mais e mais, vai limpando as nossas vestes mais e mais, vai abdicando de práticas que a gente tinha, que não cabe mais pra gente. E Jesus ele vai mostrando o caminho, e a gente vai se tornando mais parecido com ele. E quanto mais, estava falando com um amigaço meu, essa semana. E ele falou isso comigo, né? Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente se aproxima, mais a gente lê a palavra, mais a gente tem consciência de quão pecadores nós somos. E quanto mais a pessoa está enfornada no pecado, vivendo pelos seus desejos, pelos seus prazeres, mais ela acha que tem virtude, que tem qualidades, que é boa. Então, o Evangelho ele nos constrange a mudança, arrependimento. Muitas vezes, se você está preso num pecado e você não está tendo arrependimento, você tem que buscar o Senhor Jesus. Fala com Deus, Deus, na minha força eu não consigo, mas pelo sangue de Jesus, me dê força para conseguir, que Deus de alguma forma ele vai te dar estratégia para você conseguir mudar esse quadro. Porque não é normal você tá em pecado e você achar que isso é normal, entendeu? Uma vida na droga, uma vida na bebida desenfreada, não é normal. Você tem que buscar o Espírito Santo de Deus para te dar estratégia, te dar escape, te dar força. Porque muitas pessoas hoje estão distorcendo a Bíblia, falando que Jesus ele andava com os pecadores, mas de forma errada. As pessoas falam como se Jesus aceitasse o pecado. Não, Jesus nunca aceitou o pecado. As pessoas andavam com Jesus, eram transformadas pela graça, pela, pelo exemplo de Jesus. A presença do amor de Jesus Cristo nos constrange a mudar, nos constrange a ter a renovação da nossa mente. Né? Não, como a palavra de Deus diz, não nos conformeis com esse século, mas buscar a renovação das nossas mentes. Algo assim, né? Então, busca o Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Quando você coloca, quando você coloca a sua vontade em Deus, quando você coloca a sua vontade no Senhor, quando você coloca que na sua força você não consegue, aí sim, né? Aí sim, quando a gente declara, Senhor, na minha força eu não consigo. Senhor, eu não quero pecar contra ti. Senhor, eu não sou forte o suficiente. Aí a gente está colocando o nosso temor em Deus. E a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor ao Senhor nada mais é do que você não querer magoar o seu pai. Imagina, seu pai fala, meu filho, não sai essa noite, fica aqui. Hoje à noite tá, não dá, não vai hoje. Você não quer magoar o seu pai. Só que isso aí é potencializado 10.000 vezes. O temor de machucar o Senhor, entendeu? Aquela coisa profunda, não posso fazer isso contra Deus.
É a mesma coisa de você não querer magoar o seu pai, sua mãe, só que de uma forma muito mais intensa, que não tem comparação. Então busque ter o temor ao Senhor, que se você, as pessoas que têm o temor verdadeiro ao Senhor, as pessoas até quando elas fazem uma mentirinha, ela já fica incomodada, fala, caramba, cara, e dói, o Espírito Santo fala, cara, você mentiu, o Espírito Santo ele não deixa a gente fazer. Então o verdadeiro temor ao Senhor é isso, a gente buscar ser certo, mas nós somos pecadores, nós vamos sempre cair em pecado, mas o que a gente não pode é se render ao pecado. Você caiu no pecado, ore, busca a Deus, que você orar. Jesus é capaz, ele perdoa os seus pecados, né? E purifica de toda a injustiça. Só você pedir perdão e você buscar e não pecar mais. Jesus ele curava e falava, vai, não peques mais. Então ele vai te capacitando até você não cair mais nesse pecado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal para a gente continuar falando palavras de Deus que é boa, que é perfeita e agradável. Valeu!